Olá, estamos hoje dando início ao primeiro podcast desse espaço que a CDL criou. Aqui funcionava o setor de call center, onde eu fazia as consultas de SPC, que hoje faz tudo pela internet, tudo pela online, e nós então aproveitamos esse espaço e que ficou muito bom, muito bem montado, fizemos aqui um podcast. Tivemos a colaboração de várias pessoas que nos ajudaram tecnicamente para fazer com que esse podcast estivesse aqui hoje começando a funcionar. Esse é o primeiro podcast que estamos fazendo. Por que o primeiro? Nós não poderíamos perder a oportunidade de ter aqui o Martin Nicolin, um historiador suíço, que pesquisou sobre a imigração suíça para o Brasil e estudou toda essa imigração e fez com que construísse a obra, o livro A Gênese de Nova Friburgo. Lançou o livro contando um pouco da imigração suíça. Então, Martin, é com muito orgulho que nós recebemos você aqui nesse nosso podcast, inaugurando assim esse período do podcast da CDL, esse comércio, e trazendo você para nos contar um pouco da história de toda essa construção dessa obra que você fez e que nós vamos em breve reeditar. Mas um pouco mais à frente vamos falar um pouco dessa reedição. Eu queria dar boas-vindas a você, Martin, ao jornalista Girlan Guilan, ao empresário do ramo de propaganda e marketing Alexandre Merhart, da Groove Propagandas. É um prazer enorme poder participar desse bate-papo aqui e Martin contar um pouco dessa história bonita que foi a construção da obra A Gênese de Nova Friburgo. Como Martin diz, ele nasceu a primeira vez na Suíça e a segunda vez nasceu no Brasil. É com você, Martin. Oba! Bom dia a todos. É para mim uma grande alegria de ficar com você, porque todo mundo sabe que eu tenho uma grande, amor para esta cidade de Nova Friburgo. É verdade que eu veio aqui, vai fazer quase 60 anos, foi no ano 1967, não? E lá eu pesquisei, e eu fui muito bem acolhido, mas não pensei nunca que vai acontecer aquela aproximação. Saiu meu livro no ano 73, eu veio aqui em 74 para mostrar à minha esposa onde eu ficava e onde eu morava, no Rio e aqui em Nova Friburgo. E foi surpreso de ver aquele movimento, o famoso jornalista que morreu, descendente da imigração suíça, como se chama? Ricardo Boechat. 74, no Jornal do Brasil, Sim. ele, pequenininhas linhas, está chegando em Friburgo o autor de um livro, A Gênese de Nova Friburgo, Martin Nicolin. É verdade que este ano foi recebido pela Câmara Municipal, o presidente era o Alencar, que me deu o título de cidadão friburguense. Então, é verdade também que eu fiz um discurso escrito, três palavras. Fala assim: muito obrigado, é uma grande honra. Eu peguei aquele papel, eu vou fazer uma promessa e vou passar minha vida a unir a sua cidade. E um dia, na minha biblioteca em Fribourg, eu li aquele livro de Janaína Botelho, não? Que conta esta história e a conclusão, promessa feita. Voilà. Cumprida. E em 74, antes de sair de volta na Suíça, o Dom Aloísio da Rádio Friburguense, não? Fiz uma entrevista lá na rádio, e tinha uma mesa e uma sala. E dentro da sala, duas pessoas. Ariosto Bento de Melo, o Heródoto Bento de Melo. Bom. Mas nesse período o livro já havia saído? Já tinha sido
publicado o livro em francês? Lá, Francês, Já tinha sido 74, publicado. saiu em 73. Né? isso. E mesmo um famoso historiador, eu esqueci o nome, brasileiro, escreveu na primeira página, quando eu li aquele livro, esta frase, o título, né? Um livro que vai fazer barulho. Eu sei por quê. Porque se conta esta história não somente da diplomacia e da imigração, mas também a lista, pela primeira vez, de Das famílias. das famílias. E foi um sucesso. Isso. Voilà. E quando eu voltei para a Suíça, 76, eu acho, eu fiz uma palestra num clube, que era o Lions Club, Lá na Suíça. Lá. na Suíça, em Friburgo, na Suíça. Né? E eu me lembro, foi um sucesso. E lá, o público falava, vamos reencontrar nossos primos do Brasil. Né? E lá tinha o prefeito da cidade de Fribourg, na Suíça, e o presidente daquele clube, que era René Louis Rossier. É muito importante esta personalidade. E o mês de abril, não me lembro bem. 25 de abril de 1976, essa data. Tá bom, obrigado. Veio. Sou bom de datas. Então, veio Ariosto, meu encontro com a Ariosto. história da chegada do Ariosto na minha casa. Isso. Alors, uma noite, voltando de uma sessão do Conselho da Paróquia minha, lá onde estou morando, na cidade baixa de Friburgo, na Suíça, tive um recado na minha caixa postal. Sou no Hotel Central, seu amigo Ariosto. Bom, eu trabalhava em Berna, então, aquele manhã eu falava com minha esposa, então hoje eu vou passar lá no hotel para cumprimentar aquele amigo. Bom, vou tomar um cafezinho, se for simpático, vamos ver. E andei lá no Hotel Central e, de repente, eu me lembrei que meu amigo Ariosto era uma das duas pessoas que estava na entrevista. Né? E nós fizemos amizade, ele falava de reencontro. Eu me disse, na época tinha nenhuma reputação só ter escrito aquele livro, sou do outro canton, do canton do Jura. Hein? E eu me disse, então você vai ligar para aquele presidente René Louis Rossier, que é a sessão do seu clube, não? E ele convidou, como se chama, Ariosto, e eu me lembro da conversa no escritório do Banco, Sociedade de Banco Suíço. Né? Convidou para almoçar, e eu falei, não, é já combinado, você vai almoçar conosco. Não tem compromisso, Eu vou contar que fica nas memórias do Ariosto uma coisinha simpática. Na época, minha mulher trabalhava também, hein? E quando eu liguei para ela, um quarto antes de meio-dia, Janine, aquele amigo, aquele rapaz muito simpático, e convidei ele e a mulher dele para comer na nossa casa. Marta não vai. Eu estou trabalhando a 1h da tarde, não vai. Eu falei assim, aquela frase, nasci pela segunda vez. Janine, nós estamos morando num país maravilhoso, Suíça, momentos muito fechado. Você não vai ficar fechada como seu país. E esta palavra, frase, fica nas memórias do Ariosto, o Heródoto, que me contou isso. Não? E depois, o Rossier, aquele presidente, bom, era um homem dinâmico,
um pouco como o Heródoto, como o Braulio agora, né? Ele que houve a ideia de como concretizar e falava com o padre Quellin, que era na Suíça um fabuloso compositor, mas sobretudo Era do coral, né? o chefe do coral é um encantador, porque ele sabia falar ao povo. Né? E o Rossier falava com seu amigo o padre Quellin, eu tenho um projeto fabuloso, vamos reencontrar nossos irmãos em Nova Friburgo. E parece que o padre Quellin falava assim, se o Martin Nicolin ficar de acordo, eu vou ler seu livro e ele vai nos acompanhar. E outra história, eu veio aqui, nós moramos o Quellin ficava no Rio de Janeiro, com o sonho de dirigir uma orquestra no Brasil. Me dizem, Martin, você vai a Nova Friburgo contactar seus amigos e vou ficar aqui. E onde eu cheguei aqui, na casa do Ariosto, com a turma do Ariosto da época, tinha talvez Rafael Jacu, Heródoto, mas faltava o padre Quellin. Todo mundo estava esperando aquele chefe, não? Então eu voltei para o Rio de Janeiro, eu falei com o padre Quellin, não, seu lugar fica em Friburgo, vamos amanhã voltar de novo a Friburgo. E eu dormi no quarto na casa do Ariosto, não? Com o padre Quellin. Eu me lembro como ele escolheu o lugar para dar concerto. Né? Ele andava na peça, no quarto, falava assim para olhar. Acústica. Não sei, Acústica. Eu não posso dizer em português, mas a música do som, não? E nós fizemos o primeiro concerto no clube de esporte de xadrez, não? Tinha um clube Sim, lá, Clube de xadrez. Clube de xadrez. perto daquela ponte No Suspiro, no fabuloso Suspiro. do Heródoto, não? E eu me lembro o primeiro concerto, o Quellin tinha seu locutador, que era um jornalista fabuloso, morreu agora, voilà, e o tradutor do locutador. E a maneira do padre Quellin era sempre, antes de contar porque ele vai cantar esta música. Não? E não sei aquele locutador que ele estava falando, eu me lembro, era não sei que, le bonheur est chose légère. Voilà. E o padre Quellin, vamos cantar uma canção que se chama Le bonheur est chose légère, não sei o que diz aquele locutador, e eu me lembro que eu fiz uma completamente outra tradução. Nós vamos cantar Le bonheur est chose légère. Eu falei, a felicidade é uma coisa ligeira. Você tem a mesma música, Felicidade, sim. Como é a música? Não? Foi um sucesso. E o locutador falava, não vou acompanhar mais aquele concerto. O Martin sabe fazer tudo isso. Mas, bom, para dizer aquele sucesso, depois aquele desfile na cidade de Friburgo, era verdadeiramente dois povos que se beijam de novo pela primeira vez na história. É uma coisa. Eu me lembro o som das cloches tintas da catedral, o povo nas janelas jogando flores sobre
a caravana dos suíços, a banda Concórdia, o coral. Enfin, foi um sucesso terrível. E lá tinha, na caravana, o prefeito de Friburgo, na Suíça. E nós publicamos um pequenininho livro para lembrar aquele evento sobre o título Fribourg, reencontrar Nova Friburgo. E lá, o prefeito de Fribourg, na Suíça, fez o convite para que uma vez venha na Suíça uma caravana de friburguense daqui do Brasil, com uma banda, com um coral. Foi o que aconteceu no ano 81. Foi um sucesso. E esta história dos dois eventos foi filmado pela televisão suíça. E o ano passado, o dia de Natal, para uma emissão especial para, como dizer, comemorar os grandes acontecimentos na história da cidade de Estavayer-le-Lac. A televisão fez uma emissão, eu estava lá, para lembrar aquela chegada dos brasileiros no ano 81, e as primeiras músicas era a campesina tocando Le Vieux Chalet, o hino nacional do canton de Fribourg. Hein? Foi assim que nasceu aquele movimento, e por isso que estou gostando da posição, da visão do Dr. Braulio presente. É uma coisa não de diplomata, hein? de sapatos altos, é uma coisa bem popular. E nós temos que manter esta coisa bem popular. Inclusive nessa visita foi o dia que o samba brasileiro invadiu a Suíça, né? O samba, o carnaval estava lá presente. Tinha grupos de escolas de samba, né? É muito interessante a história que o Martin conta, porque ele remontou aqui a história, como ele conheceu o Heródoto e Ariosto. Rapidamente ele falou da entrevista com o Dr. Aloysio de Moura, que tinha um programa na rádio, Sim, toda tarde, a partir das 1h da tarde. E depois Ariosto e Heródoto tinham ouvido falar daquele historiador suíço que tinha tinha feito um livro sobre a história da imigração suíça, e foram lá. O Dr. Aloysio tinha lá a rádio e tinha um auditório na rádio, né? Tinha as cadeiras de auditório. fazia ao vivo lá. Fazia ao vivo o programa. E na plateia, como ele falou, tinha lá duas pessoas, que era o Ariosto e o Heródoto, foram assistir a entrevista dele. Ariosto depois vai à Suíça e vai à casa dele e deixa lá um bilhetinho. Ele não sabia quem era Ariosto, ele não estava reconhecendo a pessoa. É. E depois foi ao Hotel Central, como ele falou, e ofereceu depois o almoço na casa dele para o Ariosto e a esposa. E aí nasceu toda essa integração, essa aproximação, né? A reaproximação do povo da Suíça com o povo de Friburgo, de Nova Friburgo. E aí ele fala do encontro de 77 aqui, da chegada dos suíços aqui, que foi uma maravilha. Lá. Eu participei disso, graças a Deus, tendo na minha memória isso. Pela Resende eu fiz até uma faixa, coloquei no Alberto Brown assim, Nova Friburgo, ressoar avec Juí, Nova Friburgo, ressoar avec Joá, nossos irmãos suíços, coisa assim. Tem a fotografia dessa faixa. Nova Friburgo recebe com alegria os irmãos suíços e tal. Então foi muito bonito essa coisa. E mais interessante ainda é a ida dessa caravana de 81 lá, com a delegação era do Heródoto, chefiando a delegação, e ele conta um momento emocionante da chegada por Estavayer-le-Lac, a campesina tocando, as pessoas desfilando. Nós fomos um grupo de 300 pessoas, foi um avião. E meses depois do falecimento de Ariosto, né? Que Ariosto morreu 6 meses antes, né? Ariosto morreu. Fabulosa. Isso foi a coisa interessante. Bom, morreu Ariosto. Ariosto morreu em novembro. Antes. Eu era jovem deputado, o prefeito de Fribourg, na Suíça, que fez aquele convite, veio ao meu lado. Martin, nós estamos sabendo a morte do Ariosto. Mas tudo está um pouco arrumado já.
você tem que ir para o enterro dele. Eu me lembro, eu cheguei na minha casa falando com Janine, minha mulher, esta noite vou pegar um avião para ir a Nova Friburgo para assistir. Acompanhar. Assistir a missa de um Sétimo dia. Sétimo dia. Eu me lembro da frase da Voz da Serra: o Martin chegou, se botou ao lado da mulher. Que coisa. Mas o problema e a chance que nós tivemos, para mim, era minha amizade com, não sei se é a moda de falar assim, mas é a verdade, minha amizade com o bispo Dom Clemente, que falava francês. Sim, sim. Figura Ele fantástica. falava: Martin, tem que continuar. E você tem que falar com Heródoto, que eu conhecia assim. Eu me lembro, no final da chegada pela primeira vez dos suíços, final a televisão brasileira, andando em frente a Ariosto, Heródoto, e eu me lembro de uma frase do jornalista, não sei, da televisão, dando felicidade ao Ariosto. Heródoto lá, o outro Heródoto, o lugar segundo, alegria de ver o sucesso do seu irmão, e o jornalista falava assim: e nosso querido amigo Martin Nicolas. Bom, foi assim, eu cheguei e o bicho falava assim: Martin, tem que falar com Heródoto, você sabe, é outra personalidade, como eu falei, de cabeça dura, mas ele vai continuar para, em nome, como se diz, para amor para seu irmão. Né? Eu me lembro da primeira sessão com ele, né? Eu falei um pouco assim, né? Como eu falei, eu acho como ele gosta das pessoas, como um imperador também tem que fazer. Ele foi conquistado. E uma outra história. Quando a caravana do Heródoto veio, em 81, houve uma missa na Estaville lá, com o bispo nosso, o bispo de você, Dom Clemente, etc. E, no final, houve uma sessão mais pública, não? Politicamente. E o Heródoto tinha de falar. E eu estava ao seu lado para fazer tradução. Aconteceu um milagre. Ele falava francês. Ele falava francês no final. Você conhece? Oui. Heródoto, a ternura dele, me pegou lá. Martin, o que aconteceu? Eu falei francês. É uma coisa do Ele se obrigou de tal forma a falar francês, e eu tenho até hoje o curso de francês dele em disco vinil. Né? Na época, em disco. Está lá em casa, está comigo. Ele se obrigou e ele estudava francês sozinho. Né, com disco, com um ritual para se comunicar com vocês. Era Foi muito fantástico. Interessante, porque o Dr. Heródoto, na verdade, como o Martin também falou, ele não tinha ainda esse envolvimento com o movimento da Suíça com Nova Friburgo. Quem estava fazendo isso era Ariosto. Mas em novembro de 80, Ariosto falece, houve o falecimento repentino do Ariosto, e aí, como é que vai? Vai continuar? O Heródoto assume essa função e 6 meses depois faz essa caravana ir à Suíça com esse grande sucesso. 6 meses depois, foi um grande sucesso. Isso que o Alexandre falou é muito interessante, porque ele se dedicou a estudar o francês para poder fazer lá a representação junto ao povo suíço daquela comitiva de friburguense. E o Martin me mostrou, inclusive, o local lá, fui no mês passado lá à Suíça. Aqui o Heródoto fez o discurso e me pediu que eu ficasse ao lado dele para fazer a tradução. E, de repente, no discurso, ele começou a falar francês. E, no final, ele diz: Martin, o que aconteceu? Acho que o Ariosto estava aqui comigo falando. Porque o Ariosto falava muito bem francês.
Então, Martin, é muito importante essa sua vida aqui em Nova Friburgo mais uma vez. Espero que ainda tenha muitas vezes ainda pela frente. E nós estamos aproveitando aqui para fazer esse bate-papo com Alexandre Merrar, com Gilan Guilan, que é um jornalista que conhece bem dessa história, e com você. E eu tenho o prazer de recebê-los aqui na CDL e do Eu sindicato. queria fazer uma perguntinha para E dizer da importância desse movimento todo suíço, que nós não podemos deixar acabar. Nós temos que continuar esse movimento, levar isso adiante, porque esse é um movimento muito interessante que aconteceu há 60 anos atrás, através da sua pessoa. Na verdade, o Martin foi o grande ícone de todo esse movimento suíço com a sua obra, com o seu livro A Gênese de Nova Friburgo. Então, Martin é o responsável por todo esse movimento ter acontecido e tudo que foi construído depois, mas esse é um assunto que a gente vai falar um pouco mais adiante. Antes da sua pergunta, eu só queria falar o seguinte: Nova Friburgo é uma cidade especial e muito privilegiada, né? A gente tem o privilégio de ter aqui hoje ainda o professor Martin, que na verdade é uma continuação, ele é uma parte viva dessa história, né? Nova Friburgo passou 150 anos apartada da sua história, veio ele com essa obra, essa pesquisa dele e fez esse reencontro, né, de dois povos. Então, a gente hoje, Braulio, está aqui, na verdade, eu considero isso, agradeço o seu convite, me sinto honrado de estar aqui participando dessa estreia do podcast, mas a gente está escrevendo, eu acho, reescrevendo um capítulo muito importante da história de Nova Friburgo. A partir do momento que a cidade tem uma história linda, mas o que adianta ter essa história e ela ficar guardada, né, nos arquivos, ficar lá nos acervos? Essa história tem que ser cada vez mais do conhecimento das pessoas. Tem gerações, como você lembrou aqui, que não conhecem o professor Martin. É preciso que todo mundo conheça, porque eu digo, Nova Friburgo tem uma das histórias mais ricas do Brasil, é uma cidade especial, importante. Só que a gente só vai conseguir que essa história realmente tenha relevo fazendo isso que a gente está fazendo, que as pessoas se apropriem da história de Nova Friburgo. Eu tenho uma paixão tão grande que eu aprendi com o Dr. Heródoto. Infelizmente eu não conheci Ariosto. No ano seguinte que eu comecei, aprendi com o Dr. Heródoto, aprendi com Rafael Jacu, aprendi com pessoas, poxa, fantásticas. Eu tenho um amor a essa história tão grande. Passei, não sou historiador, como o próprio Rafael Jacu falava, né? Eu sou um curioso da história, para não brigar com os historiadores, porque às vezes me colocam como historiador, tem historiador que... Mas não tenho essa pretensão, sou um curioso de ficar procurando. As datas, eu costumo dizer o seguinte: se Nova Friburgo quiser comemorar, todo dia tem uma data. Todo dia tem uma data ligada a Nova Friburgo. Quer ver, ano que vem, as pessoas não lembram disso. Nós temos uma data importantíssima, 220 anos da Madame Salus, 9 de março. Isso, da Madame Salus, grande-mamã da família Salus. Uma pessoa importantíssima da história. Eu até há pouco tempo estava conversando com o tataraneto dela, o Dr. Walter, e ele reclamando disso, porque se você for hoje buscar, só está no livro. Tem um livro até Serrana, está lá, a própria Marieta fez um livro também sobre a família, mas você veja bem, ninguém sabe dessa, tudo bem, ela nasceu há 220 anos na Suíça, vai fazer ano que vem, mas ela foi de uma importância, Braulio, para o que a gente tem de turismo hoje, começou com essa mulher, entendeu? Que era ligado à família Neves também, né, Dona Vitalina e tal. Então são detalhes da história que eu acho que Nova Friburgo tem que se apropriar cada vez mais. São exemplos, você está entendendo? A gente hoje está aqui, mas aquelas pessoas construíram lá atrás. Foi a Madame Salus que começou com as primeiras hospedagens, essa coisa que a gente tem de cidade salubre, porque Friburgo atraía as pessoas para cá porque tinha um bom clima. Ela aproveitou disso. Ela que, olha só, uma colônia que veio só com o pai, a mãe morreu na viagem, depois o pai morreu aqui, ela ficou órfã aqui, e a mulher construiu o Hotel Salúcio, tinha o Hotel Salúcio, onde hoje é o edifício Spinelli.
Então, assim, uma E para uma coisa de uma mulher ter riqueza. iniciativa naquela época era Naquela complicado. época, exatamente. Então, assim, é uma situação que a gente precisa valorizar. E não tem só essa. Eu tô, Essa menina ficou órfã com 14 anos, não foi, Marcelo? Oui, Morreu a mãe na viagem, o pai e morreu o logo pai depois. aqui logo Ela depois. ficou órfã com E 14 depois ela anos. veio se casar com o Guilherme Sallusti, que era um bonapartista. É Ele verdade. foi soldado. Outra história, coisa hein? que nós. Rapaz, é impressionante. Não, filme. Outra coisa que nós precisamos, Marta, aqui em Friburgo, foi uma luta minha, um erro que cometeram, não colocar os franceses. Por que não tem a França como um país? Se você for olhar lá atrás, além dos suíços, evidentemente, dos alemães, colônias. dos portugueses, 10 colônias, gente, está faltando os franceses aí. É uma brecha que ficou na época que construíram lá a Praça das Colônias. Eu falei, aí, não, porque não sei o que, tem que colocar os franceses. Um resgate que a gente precisa fazer também, entendeu? Então, essa história é muito importante hoje que a gente está fazendo aqui. Não parece, mas nós estamos dando um start para essa apropriação. A gente tem que se apropriar da história de Nova Friburgo, antes que ela se perca, né? Mas, Tá Martin, bom, então. Não. Muito obrigado pela Nossa, história de você. Que talento. Obrigado. Isso é um pouco inspirado no senhor. Estou ouvindo você. Estava dizendo, a palavra do Gerlon dá força à ideia do Dr. Braulio de refazer uma edição Do livro. daquele livro, porque a menina Salus, Marianne José falou. vem do canton do Jura, né? Veio suíços do canton de Fribourg, canton é estado, não? O canton do Jura é o canton mais jovem da Confederação. Foi preso durante a Revolução Francesa, foi anexado à França, e no Congresso de Viena, que arrumou uma outra política na Europa, foi dado aquele canton, aquele região, ao canton de Berna, famoso canton de Berna, mas um pouco o espírito da Mariana, o canton do Jura, durante 150 anos, combateu houve a ideia de fazer seu próprio canton. Conseguiu faz pouco tempo. E Marianne Salus faz parte desta história. Para mim, eu nasci nesta região. Né? Perfeito. Aquele espírito combater, né? De luta. Isso, La grand-maman. Isso. Tá, que beleza. Bom. A gente tem quando se fala em imigração, os imigrantes, né, as colônias, a gente tem uma ideia meio lúdica da coisa, né, até de resgatar o queijo, a cultura, não sei o quê, mas qualquer movimento migratório, ele deixa marcas profundas, não só em quem vem, mas em quem fica. Né? É uma separação das famílias, né? Algo que realmente mexe com o emocional, com o espiritual, né? E obviamente até com o material, né? Do contato, da separação, até de bens, vamos dizer assim. E o seu livro, de repente, faz a reunião, o reencontro dessas almas, dessas famílias, desses nomes, desses ideais quase. Né? Eu queria que você falasse um pouco desse lado, que é histórico, mas também toca a alma das pessoas, porque você, de repente, esses dois povos se revêem, até se descobrem. Imagino que naquela época muita gente não sabia disso, não sabia de onde tinha vindo. Eu vou contar uma coisa. Quando saiu o meu livro, mesmo em francês, pela primeira vez, eu me lembro de uma moça que veio estudar depois, com a ajuda da nossa associação na Suíça, para, não sei, estudar história na faculdade de Friburgo, na Suíça. Ela me contou, eu me lembro, uma vez, Martin, você sabe, quando saiu em francês seu livro,
com o nome das famílias fundadoras de Nova Friburgo. Eh bien, todo ano, uma vez, o dia da chegada, os Frossard do Rio de Janeiro, os Muri de São Paulo, Rio de Janeiro, faziam encontro, uma organização da família para comemorar a chegada daquele suíço. É uma coisa importante. Quando veio na Suíça o ministro dos Negócios Estrangeiros, Manuel... Cassis, né? Não, mas do Brasil. Agora o Márcio Vieira Yecker, que é Yecker, ele é descendente. Márcio Vieira. Márcio Vieira Yecker. Voilà. Entendeu? Alors, a Suíça, para acolher aquele senhor, aquele ministro, houve a ideia de me perguntar, de organizar lá no Cantão do Solor, com a ajuda dele, da Confederação Helvética, a chegada do ministro. Então, eu contei, eu fiz uma pesquisa sobre a família Yecker, né? E lá no Cantão do Soleur, e nós fizemos cartão, exposição, né? E eu expliquei a ele, ele foi entusiasmo. Quando acabou, ele falava assim, e me sinto de novo na minha casa. Inclusive, a tataravó dele estava na viagem. A tataravó do ministro, do Márcio, era criança em 1819, veio para cá. Caramba. Eu trabalhei para fazer a exposição com a fundação aqui, Dom João VI, mas foi um sucesso. Eu me lembro, ele falava, eu me senti de novo na minha casa. A importância da lista dos nomes dos fundadores de Nova Friburgo. Não é uma piada para mim, mas eu gosto de falar assim. É aqui que eu peguei a ideia de encontrar de novo a lista daquelas famílias. Quando eu veio a primeira vez, vai fazer 60 anos, não? E lá eu pedi a permissão ao bispo, disse, a solução são as, como diz, livros da paróquia, livros de mortos, de nascimento e de casamento. Ele me deu a chave e eu pesquisei. Não, que trabalho. Um trabalho fabuloso. Nossa Senhora. E foi, para mim, o sucesso. Foi a dimensão daquele movimento popular que você fala. Não é uma coisa assim como os jogadores, às vezes, do Brasil, jogando com sapatos altos. Bom, acho que é importante que nós estamos falando aqui hoje, porque, na verdade, o povo que não tem história não tem memória. Não tem memória. E nós temos história, nós temos a relação de todos os fundadores de Nova Friburgo. Talvez coisa que Paris não tenha, Nova York não tem, mas Nova Friburgo tem. Nós temos a relação de todos os nomes. Meu orgulho. Exatamente, graças ao temos o trabalho nome das famílias Martão. que colonizaram Nova Friburgo, que fundaram Nova Friburgo. Então, eu acho que nós temos uma história muito bonita, muito rica, que não podemos deixar morrer isso. E é exatamente pensando nisso, Martã, que foi um dos motivos da minha viagem e da minha visita a Friburgo, e a visita à sua casa. Fui muito bem recebido, tomamos um vinho maravilhoso, deixou a lareira acesa. Mas está com tanto frio assim quando eu cheguei na casa dele? Não. Para mostrar a chama da amizade que está aqui acesa. Fui muito bem recebido. Janine, esposa do Martã, pessoa fabulosa, simpática, muito meiga. E aí fomos tomar um café, tomamos um vinho, na verdade, comemos lá algumas coisas na casa do Martã, depois fomos almoçar. Para surpresa minha, estava acontecendo um evento lá em Friburgo e tinha um prato típico lá no restaurante, comemos aquele prato típico, uma delícia. E no final tomamos um cafezinho. E o cafezinho veio com um biscoito delicioso. E esse biscoito
Eu pedi a menina, mas esse biscoito é feito aqui? É feito em Gruyère e tal. Deixa eu ver o biscoito. Aí vi o pacote do biscoito, ela me ofereceu um pacote do biscoito, dizia lá, fabricado por Sebastião Alverney. Eu falei, isso é biscoito de Lumiar, só pode ser de Lumiar. Alverney, Sebastião Alverney de Lumiar. Bom, brincadeiras à parte, eu acho que, na verdade, qual foi a minha ideia maior, central nessa visita a Friburgo? Conhecer Friburgo, logicamente que eu não conhecia ainda, e fazer esse contato com o Martin para que nós pudéssemos resgatar a reimpressão desse livro, que é uma edição que está limitada, está esgotada, e nós precisamos reimprimir esse livro, relançar esse livro. E mais importante é que a Fundação Getúlio Vargas, através da nossa Marieta Moraes, que é diretora da editora da Fundação, já tem autorização da Biblioteca Nacional, já tem a Biblioteca do Martin, e nós vamos então republicar esse livro. Já fechamos um contrato, a CDL e o sindicato fecharam o contrato com a Fundação Getúlio Vargas, e nós vamos, através de apoio de vários empresários, vamos custear esse investimento para a republicação do livro. Mas o mais importante da republicação, e a minha conversa com o Martin foi nesse sentido, é que quando ele fez esse livro, quando construiu essa obra magnífica, o encontro desses dois povos ainda não havia acontecido. E agora, depois do livro, aconteceu o encontro e tantas coisas foram realizadas. Queijaria Escola, Casa Suíça, 3 escolas foram construídas aqui, a AFAP ali na Via Expressa foi construída, e tanto apoio de intercâmbio cultural foi feito aqui com Nova Friburgo, tantas pessoas foram para a Suíça nesse intercâmbio. Então, acho que o livro, e Martin concorda, o livro vai receber algumas páginas a mais para que possa ser contado a história depois desse encontro, né? O que foi construído de toda essa ponte de encontros, como Martin diz, Ariosto dizia, 2 povos, um só coração. Então, eu acho que vai ser muito importante, espero que dentro dos próximos meses, aí 4, 5 meses, até maio, no mais tardar maio, junho talvez, nós possamos ter o livro e Martin está aqui novamente na Nova Friburgo autografando o lançamento, Ótimo. O relançamento Ótimo. do livro, Fantástico. que é fantástico. Muito bom. Oui, Não é isso, Martin? Oui. Não, para mim é uma joia, uma grande alegria de ver que, por acaso ou por amor, não sei, eu fiz aquele dom à cidade de Friburgo. E, como você diz, para ter futuro, tem que não esquecer o passado. Exatamente. Perfeito. Agora eu queria, Braulio e professor Martin, Alexandre, falar mais uma coisa que eu tenho uma briga que eu herdei de Dr. Heródoto. E eu acho que eu vou falar isso porque eu acho que é uma situação que todos nós precisamos insistir muito. Eu brigo muito pelo termo Nova Friburgo. Né? Um tempo atrás eu tive uma discussão com um rapaz novo até, que colocaram uma situação lá que eu reclamei, que estava Friburgo. Eu falo, gente, a cidade tem um Nova, não é à toa, tem que ver a história lá, por que é esse Nova? Aí ele virou para mim e falou assim, mas a armação de Búzios é armação de Búzios e ninguém fala armação de Búzios. Eu falei, você já viu na história de armação de Búzios por que é armação de Búzios? Porque era armação porque tinha no mar lá de Búzios uma gaiola abandonada. Isso não é história. Agora, Friburgo tem o Nova no nome porque tem essa história toda que o Martin resgatou. Então, não é para a gente deixar, você que trabalha com imagem, com marca... não deixava eu não deixo. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que também brigar. Você que trabalha com marca sabe disso. Sim, claro. A Nova Friburgo, para mim, é uma marca e eu não abro mão. Né? Eu vou contar uma história. No encontro suíço que teve aqui, me parece que foi em 81. Não, foi um outro. Veio uma equipe da TV Educativa e eu, naquela época, estava na prefeitura e fiquei responsável em atender a imprensa que veio de fora. E o repórter, quando chegou aqui, estava no gabinete, veio com equipe, né, e tal, ele virou para mim e falou assim, a primeira coisa eu quero o seguinte, eu quero ir na velha Nova Friburgo. Eu falei assim, meu amigo, então você vai ter que pegar o avião junto com os suíços
e embarcar para ir lá, porque a velha Friburgo é na Suíça, aqui não tem velha Friburgo. Viu com aquela ideia que aqui tinha 2 cidades, né? A nova Friburgo e a velha. Então é isso, eu acho que é uma situação que nós precisamos brigar. Não é, às vezes pode parecer uma coisa boba, mas não é uma coisa séria. Só uma curiosidade, a cidade de Freiburg, na Alemanha, tem ligação também com a de Freiburg? Sim. Com Friburg? Na Idade Média, o fundador da cidade de Friburgo, na Suíça, era o senhor da cidade de Friburgo, em Brisgau, na Floresta Negra lá. Então, os 3 têm. E por que Nova Friburgo? Bom, chegou aquele Gachet, aquele diplomata, é pouco com uma carta do canton de Fribourg. E quando eles fizeram aquele tratado de colonização, sim. o rei Dom João VI disse assim, não sei, eu acho, artigo 11 do tratado, a cidade que os suíços vão fundar vai se chamar Nova Friburgo. Exatamente. Escolhido pelo rei, olha só. Um nome escolhido pelo próprio rei Dom João VI. E aquele decreto do Dom João VI, janeiro 1820. Isso. Foi nada. É publicado na praça. Isso. Está lá no busto dele. Está lá no busto dele, né? É a data, mas a razão é a chegada do Gachet, veio em nome do canton de Fribourg para que a Suíça sofria fome, tragédia, uma coisa horrorosa. Voilà. E então vamos, artigo 11, eu acho. Vamos ver. Enquanto o Martin procura esse artigo no livro, uma coisa interessante da história de tudo isso. Artigo 11, tratado de boa memória, hein? Está com boa memória. Claro, a cidade será sede da colônia e centro da sua administração. Sua Majestade, per benevolência, deu-lhe o nome de Nova Friburgo e, como prova particular da afeição que se digna manifestar para com os ditos que conclama a povo lá, desejam bem que a igreja paroquial traga o nome da sua real pessoa. Donc, em nome paróquia, de Fribourg, na Suíça, Nova Friburgo, e para reforçar com o nome de João a paróquia. Exatamente, deu o nome. Que coisa Mas a coisa será uma grande esperança. Uma coisa importante a gente colocar como curiosidade da história é que quando terminou o encontro lá na Suíça, em 81, sentaram lá os principais membros dessa comitiva, Padre Quelinho, Rossier era um banqueiro lá na Suíça, Martin, Dr. Heroto, e o Pedro Busque, que era o proprietário do Hotel Busque, foi nessa comitiva também. E, bom, o que vamos fazer agora? Nós não somos uma agência de turismo para ficar levando e trazendo suíços e friburgueses para cá. O que nós vamos fazer? Uma coisa que pudesse marcar. E por ideia do Pedro Busque, nasceu a ideia da Queijaria ele Escola, que sugeriu. Que foi um memorial fantástico. Sem dúvida, e marca essa reaproximação dos dois povos da Suíça com o Brasil. Não é isso, Martin? Sim, é isso. E eu me lembro de um momento da queijaria, ali pelos anos 90, que quando inaugurou a Chocolataria Escola, né? Como que a queijaria virou referência turística no Brasil, de Friburgo no Brasil. Até eu me lembro, tem uma história de Gramado que veio a Friburgo, né? Porque então, mas Gramado veio a Friburgo por causa da queijaria.
a queijaria começou a sair na mídia brasileira e aquilo despertou o interesse de Gramado. Eu estava na prefeitura nessa época, quando eu estava lá na equipe que recepcionou eles. Então, para você ver a importância, como é que foi também um legado super interessante de ter. Precisando ser resgatado. Exato, eu ia falar isso, é uma outra missão aí. Quando nós fomos na reunião com o senhor prefeito, Agora. Uhum. Ele falava assim, você sabe, a queijaria, a escola, faz parte do patrimônio da nossa cidade. Sem dúvida, sem dúvida. Foi Aliás, fomos muito bem recebidos na prefeitura. Quero agradecer aqui de público ao prefeito, Johnny Michael, seu vice, Rodrigo Asco, que nos recebeu maravilhosamente bem. Não conhecia o Martin, levei, apresentamos, fomos vários diretores aqui do CDL e do sindicato acompanhando, e foi assim magnífica a conversa com o prefeito, que também está imbuído de fazermos uma revitalização da queijaria escola para que ela possa novamente voltar a brilhar como era a ideia. E uma coisa interessante, quando eu estive lá em Gruyère agora, com o Martin, ele me mostrou a queijaria de Gruyère, é exatamente a ideia de se fazer a queijaria aqui. É o modelo. Tem a queijaria com a visita à fabricação de queijo, com a escola e com a lojinha vendendo produtos, não só da queijaria, mas produtos da Suíça. Eu tenho uma foto, Braulio, que o professor Martin está, quando veio aqui o Otmar Remy, antes da inauguração, da construção da queijaria, lá no terreno, tá só aquele matagal assim, tá doutor Rafael, o senhor, doutor Heródoto, uma comitiva que foi de manhã, eles foram visitar vários locais. Fomos na fazenda lá, que tinha na Chácara do Paraíso da família, né, da Marieta, né, dos Neves Moraes, e fomos na queijaria, no terreno daqui, que ficou depois escolhido para ser queijaria. Então tem essa foto aí, não existia ainda queijaria, né, só o mato lá. E falar dessa questão da queijaria é muito importante, só coisas para a história que muitas vezes as pessoas não sabem. A queijaria escola, quando se propôs a construir a queijaria, a ideia do Dr. Heródoto era construir no Cônigo. Um terreno no centro do Cônigo, que ficou onde hoje é o pavilhão das artes ali. Então, a ideia era fazer ali, para que se fizesse ali um marco importante, uma obra bonita. Mas houve uma reclamação na época de um ambientalista que começou a criar uma confusão, que a queijaria ia poluir o Cônigo, ia estragar o Cônigo e tal. O Dr. Heródoto, então, resolveu levar lá para a Conquista, para um terreno que ele doou a queijaria escola. Isso. Fez doação, patrimônio dele, doou para fazer a queijaria. E o povo da Suíça custeou a obra, juntou dinheiro e construiu aquela queijaria. Uma coisa que é importante, e é importante que as pessoas saibam, aquela pedra que está fixada na entrada da queijaria, aquilo é um pedaço do Pico do Moleson, lá da Suíça, que foi trazida para cá e foi colocado ali. E atrás daquela pedra, eu sei porque eu participei daquela colocação da pedra lá, atrás daquela pedra tem um canudo de papel enfiado na parede, com todos os nomes das pessoas que contribuíram lá na Suíça para fazer aquela queijaria. Então é importante, as pessoas não sabem da história, como é que aconteceu. Então, foi exatamente assim que foi construído aquele importante... Uma curiosidade, Braulio, nesse dia da inauguração da queijaria, foi o dia que os suíços sentiram frio em Nova Friburgo, porque acho que eles vieram para o Brasil pensando, nós estamos vindo para um país tropical, estava tudo à vontade, e foi um frio. No dia, uma ventania, um negócio impressionante. 1º de agosto de 1987. E realmente eu via a Suíça tremendo de frio aí em Nova Friburgo. Minha lembrança, aquele dia, um engarrafamento. Isso. Sabe como que eu consegui chegar na inauguração de ambulância? Eu e um fotógrafo, o Paulão, que trabalhava comigo na assessoria da prefeitura, não tinha como, pegamos a ambulância. Eu fui deitado. O Paulão era grande, porque na ambulância só tem a maca e o carona, né? Nós fomos de ambulância para poder conseguir chegar, senão não chegava. Foi um engarrafamento das duas pedras até aquele. E depois essa Teresópolis também, do segmento para lá também. Uma festa maravilhosa. Eu lembro. Espetáculo. Foi terrível. Bom, vamos então, chegando ao final aqui da nossa conversa, agradecer muito ao Girlan, que veio do Rio de Janeiro especialmente para isso, agradecer muito, Girlan,
a sua contribuição nesse bate-papo aqui. Acho muito importante. Você conhece da história, participa dessa história toda desde o início. O Merhart, que é um amigo e também vibra com essa história toda da história do Nova Friburgo. E é o Martin, que nós não poderíamos perder a oportunidade de estar aqui em Nova Friburgo e não fazer essa gravação para que nós pudéssemos, assim, dar o início a esse resgate da história Nova Friburgo com Friburgo na Suíça. Martin, pode fazer suas considerações finais para que nós possamos, então, encerrar aqui a nossa conversa. Sim. Bom, ontem eu recebi um livro fabuloso, um livro feito pela sua associação, Dom Braulio, com aquele título, História e Pessoas. E eu acho, na história, Personagens. tem, sobretudo, pessoas. Olha a Madame Salucey. Eu falei, eu tenho assim uma inspiração do Ariosto, talvez do Heródoto. Eu acho que tem duas coisas importantes. Tem muitas coisas importantes na vida, não na história, mas duas. Mulher para criar, criança para o futuro, e pessoa para criar emprego para dar também futuro. E eu acho que Nova Friburgo tem esta chance de ter pessoas que estão sempre trabalhando para fazer futuro. E eu vou me lembrar de uma frase, de uma palavrinha que me deu aquele Teofilo, membro da sua associação, José Martin. Na vida tem só duas pessoas. Pessoas que fazem muros, fazem guerra. Pessoas como você que fazem ligação, faz paz e futuro. Isso aí. Fala, Gilão. Braulio, eu gostaria mais uma vez de te agradecer, né, a oportunidade, parabenizar, né, e dizer que, na verdade, a gente tem uma gratidão contigo, porque não é de hoje que o Braulio é uma pessoa, através do espaço que ele ocupa, que apoia, né, as questões da história de Nova Friburgo. Eu não posso nunca esquecer, quando a gente começou a falar nos 2 séculos de Nova Friburgo, né, eu comecei a falar isso em 98, e um dia o Dr. Heródoto despertou para isso, me ligou de manhã um dia em casa, tinha feito um e-mail para o Martin lá na Suíça, falando sobre isso, que tinha que envolver a Suíça, e logo depois, prontamente no início dos anos 2000, a gente lançou um movimento que foi acolhido pela CDL, né, pelo Sim Comércio. O Braulio deu todas as condições, nós lançamos o movimento aqui. Eu, na verdade, até comento que eu sempre digo o seguinte, eu até fui voto vencido em 2018, porque, Martin, eu acho assim, Nova Friburgo não fez 200 anos. Nova Friburgo fez 2 séculos, que é muito diferente. E para mim, qual era a ideia? Nós tínhamos que começar a comemoração em 2018 e terminar em 2024. Porque foi a refundação de Nova Friburgo, né? Nós tivemos, assim como Martin nasceu 2 vezes, Nova Friburgo também nasceu 2 vezes, porque foi os suíços em 1818 e os alemães em 2024. Então eu acho que faltou a gente ter essa junção, né? Eu fiz meus esforços, vociferei na época, mas fui voto vencido e fizeram lá. Mas eu acho assim, eu sempre falo, são 2 séculos. Até porque é o seguinte, 200 anos, eles acabaram lá no dia 16 de maio. Agora 2 séculos não, se a gente tivesse, pode ter comemorado até o final do... né? Então uma coisa assim muito mais abrangente, né? Então isso mostra a potência da história de Nova Friburgo. Bom, primeiro agradecer a oportunidade, né, de estar com vocês, estar com o Martin, que não é sempre que ele está aqui com a gente, infelizmente, mas é uma pessoa que realmente uniu 2 povos, né? Então é um privilégio estar contigo. E depois dar os parabéns à CDL, ao Sim Comércio, por esse espaço, por essa estrutura fantástica. Acho que eu conheço um pouco dessa área e sei que os equipamentos aqui são de primeiríssima qualidade, né? E acho que vai ser um grande passo aí para o comércio friburguense, mais um, né, que vocês proporcionam,
Parabéns pela iniciativa e, como sempre, não faz mal feito, não. Faz as coisas como devem ser, até melhores. Parabéns. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Martã. Obrigado, Dirlan. E assim nós encerramos a primeira participação nossa no podcast da CDL.